Opa, beleza? Esse aqui é um compilado de 4 episódios. Caso queira pular para o episódio 4, basta clicar na tela. Acidentalmente, esse cara foi invocado em outro mundo por causa de uma deusa. E mesmo não sendo um herói, o protagonista, Iruma Takumi, acidentalmente se mistura com um grupo de heróis escolhidos para serem invocados. O episódio começa com um cara se perguntando onde é que ele tava. De repente, ele é envolvido em uma grande luz. E então, bem-vindo, você foi convocado para Midgard, pelo feitiço de invocação para outro mundo. Eu sou a deusa Noelle. Do nada, ela começa a pedir desculpa. Ela fala que nosso guri acidentalmente foi pego em uma convocação para outras pessoas. Ô, minha filha, tu não acabou de falar que eu fui invocado pra cá, filha de Deus? Ah, então, deixa eu explicar pra você. Ela explica que a invocação para outro mundo é global. Inúmeros alvos e uma infinidade de mundos. Por alguma razão, você que estava fora da invocação acabou preso ali. Ela fala que, pra começar, o feitiço de invocação é perigoso. As leis desse mundo e da Terra são completamente diferentes. Por isso, havia um grande risco da própria Midgard entrar em um colapso. E por isso, invocações foram proibidas. Mas aquela bosta de nação ativou aquela porra em condições precárias. Oxe, uma deusa falando palavrão. Mas lógico, quando eu percebi a invocação, eu intervi. Mas né, eu não consegui parar o negócio não. Por isso, ela levou Takumi até aquele local. Ele pergunta se os demais invocados também estão ali. Mas não. Ela fala que eles foram invocados sem problema na Sacrão Imperial de Sondônia. Em resumo, nosso guri foi um erro. Ah, então já que eu fui um erro, dona moça, me manda de volta pro local de onde eu vim. Ah, desculpa aí, é impossível. Ela fala que ficou tão pistola que tava querendo arrumar as coisas para que feitiços de invocações nunca mais fossem feitos. E veja só, meu filho, essa correção, ela lida com a distorção causada pela invocação. Tás a ver? Desembucha, mulher. Não dá mais pra te mandar de volta. E também você não tem um corpo pra retornar. Que é isso, rapaz? O moleque é um fantasma. Ela fala que são sequelas do erro de invocação. Rapaz, quanta gente não bateu as botas nessas invocações. Aí ele pergunta o que é que vai acontecer com ele. Ela fala que ele pode tentar uma nova vida morando em Midgard. Ah, uma nova vida. E eu seria invocado pra essa tal de Sidônia? Ela fala que seria possível, mas a Sacro Imperial de Sidônia é um local deveras problemático. E como o prota foi pego acidentalmente, seu tratamento seria o mais impiedoso possível. Mas como a deusa se sente culpada pelo que aconteceu com o nosso guri, ela tá querendo mandar ele pra outra nação. E de brinde vai ganhar algumas bênçãos. Ela dá uma explicação. É como essas coisas de jogo RPG. É emocionante, não é? Só vejo desespero. Tem monstro nesse lugar? Tem, tipo goblins ou dragões? Não, fique nervoso, minha pequena bola de neve. É pra isso que serve meu suporte. Bora, vai, mentaliza aí, status. Aí aparece uma janela de status véia. Nosso guri tem 17 anos. Sua classe era assalariado brasileiro, mas em Midgard não existe assalariado. Apenas heróis, aventureiros e guerreiros. Também tem espadachim, mago, cavaleiro, gatuno e caçador. Agora as classes de produção tem heberalista, alquimista, ferreiro, carpinteiro e entre outros. O corno não gosta de brigar, então quer ser da classe de produção. A deusa fala que se ele usar suas habilidades adquiridas pelas suas ações, ele deve conseguir um bom emprego. E também deu a ele uns feitiços bastante úteis. Caso ele queira seguir com sua produção, acrescentou algumas coisinhas a mais. Depois mandou ele embora sem nenhuma explicação. Aí ele despencou do céu igual uma pedra extraterrestre. Ele vai em um lago ali próximo e vê seu reflexo na água. Um típico usuário de Isekai. Cabelos brancos e olhos coloridos. Diz ele que tá bonitão. Na mochila havia carne seca e algumas moedinhas junto com a adaga. Suas habilidades estão tudo no nível 1. Completamente um fracote. Entretanto, suas habilidades únicas, a avaliação e caixa de itens estão no nível máximo. As habilidades ativas, fogo, água, terra e ar, estão no nível 1. Magia de tempo e espaço também nível 1. Alquimia e forja também estão no nível 1. Ele também tem a bênção da deusa. Ele tá preocupado, se alguém ver aquela bênção ali da deusa vai dar BO. Mas olha só, dá pra ocultar os títulos, rapaz. Pra testar que essas magias velhas funcionam mesmo, ele usa ali uma magia d'água. No processo ele recebe uma habilidade, sentir magia. Depois um corte de vento e bala de pedra. Aí ele decidiu buscar uma vila, né? Mas no caminho ele vê um pau no chão. Ele pensa que aquela madeira é bem bonita. Ele usa sua magia avaliação. Esse é um pau de alta qualidade, coletado por monstro de árvore. Usado para fazer cajado de mago e alguns itens mágicos. Ah, interessante. Será que dá para manipular usando a habilidade de forja? Ah, imagina uma lança. Ativar a habilidade de modelagem. Aí a lança foi feita. Ele também adquiriu a habilidade de marcenaria. Se tem madeira como essa aqui, quer dizer que as plantas também. Ativar a avaliação. O local estava infestado de ervas medicinais e venenosas. É uma farm de poções. O Takumi acabou se empolgando e coletando demais. Bem mais do que poderia carregar. Mas aí ele lembra da sua habilidade caixa de itens.
itens e manda tudo pra dentro. De repente aparece uma garotinha gritando por socorro. Ela tava sendo perseguida por um coelho chifrudo. O bicho ataca e o Takumi passa a vara nele. Com a morte do bicho, ele ganhou a habilidade de lanceiro e subiu 5 níveis. Então esse é o fruto da bênção da Noli? Muito obrigado. Não, viu, meu filho? Eu não estendi minha bênção a aspectos tão pequenos. É só coincidência. Takumi recebeu também a classe de guerreiro. A menina agradece. O guri pergunta de onde é que ela é. Ela fala que é da Vila Borde. Ela havia saído para coletar ervas medicinais e acabou se perdendo na floresta. Olha, um vilarejo. Eu posso ir com você? Ah, é claro, tio. Vai me ajudar bastante, hein? Quase pensei que iria ter que acampar aqui hoje. Ô tio, tu não vai levar o coelho não? Ele é gostoso no ensopado. Aí o Takumi ativou a caixa de itens na frente da menina. Lembrando que é uma habilidade única. Mas ela não deu nem bola, só achou incrível. O nome dela é Molly. A cena corta pro Sacro Imperial de Sodônia, onde um grupo de heróis havia sido invocados. Vocês estão bem? Sim, mas o que aconteceu? Uma luz estranha apareceu e... Bem-vindos, heróis. Estou grata por terem respondido a minha invocação. Esse mundo não é o mundo de onde vocês vieram, mas um completamente diferente. Nós o invocamos para usar seus poderes como herói, para salvar este mundo. Não fala merda, mulher. Não tô entendendo nada do que tu tá falando aí. Ela fala que em breve irá explicar todos os detalhes. Mas por enquanto ela se apresenta como Elizabeth. Essa aí é bonita. Do nada, a morena recebe uma habilidade. Revelação. Uma benção da deusa Noli. Se seguir seus instintos, chegará naturalmente a resposta correta. Essa mulher não é flor que se cheire. Essa é venenosa. A cena volta pro vilarejo. O Takumi deixou a Melly em segurança. O pai dela agradece muito pelo que ele fez. O nome dele é Bango, um caçador. E sua esposa Marta, uma dona de casa. Ele aproveita para perguntar se pode ficar naquela pequena vila por um tempo. O Bango diz que pode. Afinal, esse local é rico em ervas medicinais. E também é um local cheio de minérios nas proximidades. Esse cara aí é o Bombom. Na moral, autor, na moral. Tava sem imaginação pra nome de personagem, não é possível. Tá decidido, nosso guri vai ficar nessa vila aí por um tempo. Só não tem pousada. Vai ter que dormir nos matos, junto com os calangos. Mas aí o cara disse que vai fazer uma casa pra ele. Assim, do nada, do dia pra noite. Vai construir uma casa. Então tá bom, né? Bora botar a mão na massa. Primeiro vamos nivelar o solo. Vixe que minha mana acabou todinha. Ele adquiriu a magia de terra e manipulação de mana. Takumi, meu rapaz. Você sabe usar magia? Vixe, fudeu. Será que eu fiz algo de errado? Ah, deixa pra lá, vai. Muito bem, deixa o resto aqui com nós. Dia seguinte, a casa tava pronta. Com as habilidades de Forja do Prota, ele conseguiu fazer alguns móveis pra casa. Eu gostaria de saber se eu consigo mudar de classe. Ah, olha só, eu posso sim. Legal, legal. Esse é o caminho que eu desejo seguir. Ferreiro e alquimista. Agora tem um minério de prata, ferro e cobre. E também minério de ferro magnético. Se me lembro bem, é um minério que fica embutido em mana. Eu vou transformar esse negócio em uma barra de ferro magnético. Vamos ver como é que funciona essa tal de alquimia. Geralmente a alquimia é composta por 5 técnicas: decomposição, extração, pulverização e depois síntese e recomposição. Depois é só extrair o minério de ferro e deixar nessa exata forma. Usando a magia de terra e tá tudo pronto. Uma barra de ferro. Depois ele faz com o resto dos minérios. Tempo depois, a Melly tava indo até a casa do Takumi. Mas chegando lá, o guri tava arregaçado no chão. Chega, tá espumando. Ele acabou se empolgando demais e usou toda a mana do corpo. Aí desmaiou. A Marta deu a maior bronca nele. Depois ele recebeu a poção de cura e continuou com as alquimias. Em tempos e tempo, a Marta e a Molly iam até a casa dele fazer companhia. Acho que essa mulher tá olhando pra mim. Ele acumulou uma grande quantidade de barra de ferro, bronze e ouro também. Também conseguiu utensílios de cozinha e outras ferramentas aí. Fazendo essas paradas, seu nível de alquimista subiu pro nível 32 e ferreiro pro nível 36. Tempo depois, seu nível como ferreiro chegou no nível 40. Mas o que ele realmente queria era ser alquimista. Daí ele foi até o Bango, pediu algumas poções, mas tudo que ele tem são poções de nível básico. De boa, meu patrão, passa pra cá, passa. Quanto mais eu misturo, mais acomoda. Isso me traz lembrança de quando criança, misturando terra com água. Ele coloca as duas poções lado a lado, mas a dele tem uma cor diferente e também há resquícios de mana. Mas por que isso aconteceu, hein? Será que é porque eu fiz água usando magia? Quero aprender a fazer outras poções. Aí ele foi pra floresta e começou a comer veneno, fi. Quase bateu as botas, maluco. Sorte que ele tinha uma habilidade de cura. Entretanto, ele conseguiu resistência ao veneno e à paralisia. De repente, atrás dele surgiu um javali selvagem gigante. O javali ataca e ele arremessa uma faca, mas ela rebate. Ele tenta perfurar com a lança, mas ela se quebra. O javali quase atropela ele. O Takumi lança alguns cortes de vento, mas não tem efeito. Bala de pedra, mas também não causou dano nenhum. De repente, atrás dele aparece um monstro único. Uma aranha venenosa de nível 19. Ela tá machucada. O javali ataca novamente. A aranha pula na cara dele e fica toda arregaçada no chão. Droga, minha magia não faz efeito nele, nem ataques físicos. Deve haver algo que eu possa fazer. Espera, tem sim. É uma aposta, foda-se. Ele pula e usa sua habilidade de alquimista. Decomposição. O bicho caiu morto no chão. Novas habilidades foram adquiridas. Artes marciais e combo com magia. A aranha tava arregaçada no chão, quase morrendo a bichinha. Mas aí ele usou sua magia de cura nela, né? Quando ele tava indo embora, ganhou uma habilidade, domar. A aranha tava querendo ser domada por ele. Aí ele perguntou:
perguntou se a aranha tava querendo ir junto com ele. E a aranha respondeu, filho. Ela respondeu. Já tô até vendo, ela vai evoluir pra uma mulher bonita, enorme, com 2 globos no... Aí ele deu o nome pra ela de Kaede, por conta do desenho nas costas dela, né? Aparece com a flor de Kaede. Aí ela evoluiu pra aranha assassina. Ela corou, já pode chipar ou tá cedo. Depois disso ele volta pra vila. A galera ficou impressionada porque ele conseguiu derrotar um javali gigante fortificado. Mas essa aranha gigante nas costas dele tá me dando agonia. O Bongo fala que não é normal domar animais, mas o Takumi conseguiu, né? Impressionante, realmente impressionante. A noite caiu. Geral se reuniu na fogueira pra comer aquele javali assado. O Takumi ficou com a pele e o chifre. O Bongo fala que ele pode vender na cidade mais próxima, em Bolton. A deusa só tava observando lá de cima o desempenho do Takumi. Aí chegou outra deusa atrás dela e pergunta quais são as expectativas dela no nosso guri. Porque a Noli enviou ele 1 ano no passado, antes do feitiço de invocação ter sido ativado lá no Sacro Imperial. Além de ter concedido pra ele um corpo especial e uma bênção. Ela fala que não há um significado específico pra isso. Não é? Inoruma Takumi. Já pode chipar ou tá cedo? O episódio 2 começa com a aranha suando frio. Enquanto nosso menino tava tirando sono, ela o enrolou em suas teias. Ele fala que não adianta ela ficar se fazendo de boba e pergunta se nem ao menos ela vai pedir desculpas por ter enrolado ele como uma presa guardada para ser comida mais tarde. Ela pede desculpa e fala que seu mestre anda muito ocupado ultimamente e como ela tá sempre ficando sozinha em casa, começou a se sentir solitária. Ultimamente ele anda bastante concentrado nas suas criações de poções. Ele pede desculpa e fala que hoje vai tirar uma folga para passar o dia brincando com ela. Ela fica animada e começa a fazer ele de pula-pula. De repente a Marta chegou e ficou pálida com aquela cena. É como se a aranha estivesse pronta para devorar o garoto. Ele fala que não é nada daquilo do que ela está pensando. Não é como se a Kaede estivesse tentando traçar ele na cama. Ela vê aqueles negócios que a aranha solta pelo cu e pergunta se aquilo é seda de aranha. Do nada a mulher ficou com um olhar psicopata. Logicamente ela vai usar as fibras do caneco da aranha para fazer roupa. O Takumi pergunta se a seda de aranha é tão incrível assim. A mulherada fala que sim, é um item luxuoso que apenas as famílias nobres utilizam. Tô vendo que essa aranha vai ser mais usada do que burro de carga. A Marta pede pra Kaede fazer uma linha com mais elasticidade. Ô Marta, a aranha não sabe falar não, minha filha. Mais elasticidade, entendeu? Você consegue fazer? Pior que a aranha entendeu o recado e mandou pra fora. O Takumi chama a Kaede pra brincar, mas ela fala que nesse momento está muito ocupada pra ficar brincando com ele. O Takumi pensa que desde que ela esteja se divertindo, tá tudo tranquilo. Afinal, ele tem algumas coisas pra fazer. Já faz quase 1 mês que ele chegou nessa vila. Em breve ele vai até a cidade pra estudar alquimia. Entretanto, ele não sabe como se despedir das pessoas da vila. Ele foi até a casa do ferreiro pra pegar uma armadura que ele havia encomendado. O Bobon fala que vai precisar reforçar as botas do Takumi para ele conseguir chutar com potência. Mas ele fala que é um produtor e não um lutador. Mas não há único produtor que consiga vagar pelaquela floresta sozinha lotada por monstros. O Bago chega ali e pergunta se a armadura já havia sido finalizada. Os dois falaram que irão sentir muita falta do Takumi. Logicamente, ele já sabe que ele tá planejando ir embora da vila. Senão, seu trabalho de produção não queria evoluir. E para isso ele devia ter a cidade onde há uma demanda maior. É dito que alguns comerciantes de Bolton irão até a vila na próxima semana. O Bago vai falar com eles pro Takuma poder ir em uma das carruagens. O Takumi agradece muito. Depois disso, ele foi até a Marta, que estava carregando algumas tripas de coelho chifrudo que o Bago havia caçado. Aparentemente são as partes mais deliciosas do coelho, mas não pode ser consumida do jeito que está. Senão você pode acabar contraindo alguma doença ou parasita. E como não é possível purificá-las naquela vila, elas são jogadas fora. Eu posso já... Meu Deus. Eu posso usar a magia de purificação. Ele dá-lhe uma purificada e agora é só assar na brasa e mandar pra dentro. A Marta pergunta se o Takumi consegue usar a magia elemental de luz. Ele fala que sim, e ela agradece. Graças a eles vão comer tudo sem desperdício. Mas ela avisa sobre algo, que ele não deve usar essa magia na frente das pessoas. Ela fala que pouquíssimas pessoas conseguem usar magia de luz. É raro o suficiente para que os usuários vivam somente daquilo, mas ninguém dessa aldeia dará importância para isso. Entretanto, ele deve tomar cuidado quando estiver fora da vila. Depois disso, ele passou a semana inteira dedicando todas as suas energias para o desenvolvimento da Vila Bord. Ele queria deixar o mais segura possível para seus moradores, simplesmente porque ele queria retribuir tudo aquilo que eles haviam feito para ele. Ele até construiu poços artesanais. Enfim, aquela semana se passou. Os comerciantes da cidade haviam chegado. Logicamente, eles ficaram, né, sem entender nada. De repente, o muro cercando uma microvila no meio do nada. Então isso é tudo? Sim, muito bem. Então vamos trazer tudo assim que conseguimos. Banga-san. Opa, tudo pronto, hein, Takumi? O gordinho indiano diz que é um prazer conhecer o Takumi. Ele dirigiu uma empresa comercial em Bottom. O nome dele é Pepek. O Takumi se apresenta e agradece pela carona gratuita. Antes de sair, o Takumi havia deixado na casa do Banga 100 garrafas de coloral azul. E caso aconteça alguma coisa, ele deve distribuir para todos. O Pepek pergunta se aquilo seria
seria uma poção? O Takumi fala que sim, mas só é uma poção de cura básica. Ele pergunta se foi o Takumi que fez e pega pra dar uma olhada. Ele aponta pro sol e a luz reflete na poção. O pessoal do vilarejo se reúne para se despedir do Takumi. A Molly pergunta onde é que tá a Kaede. Logicamente, ela tá dentro da mochila, né, tirando um sono. A Molly dá um tchau, quase chorando. O Banga manda ele aguentar firme. O Bobo manda ele se cuidar. Já a Marta presenteia o Takumi com a roupa que ela mesma havia costurado à mão. O guri havia ficado shed demais. Todas as mulheres da vila se reuniram para fazer aquela roupa pro Takumi. Logicamente que com os fios que a Kaede produziu. A Molly que criou aqueles desenhos ali. O Takumi agradece e fala que vai usar aquela roupa com muito carinho. Ele fala que o tempo entre eles foi bem curto, mas agradece pela hospitalidade e a simpatia de todos. Havia chegado o momento da despedida. Esse havia sido o primeiro lugar que o Takumi havia morado em Midgarden. É como sua cidade natal. O Pepe que fala que ele é muito amado pelos moradores da vila. É como se ele praticamente fosse parte da família. Porque você tá chorando, maluco. É, esse tipo de coisa mexe comigo. Você tá parecendo um velho. O Lourinho fala que eles ainda não haviam sido apresentados. O nome dele é Hitz. O ruivo ali é Ariel. É não, pô. Mas parece. O nome dele é Ariel. E o Alexandre de Moraes ali atrás é Boga. Esse grupo deveras exóticos são aventureiros de rank C, conhecido como Presas do Leão. O Takumi pergunta se eles são os guardas-costas do Pepek. O criador desse mangá deve ser brasileiro. Esses nomes de personagens só tem duplo sentido. Mas de fato, os caras são guarda-costas do Pepek. Mas esse local é muito tranquilo e quase não tem monstros. Ariel fala que gostaria que alguns monstros aparecessem, né? Pra dar uma diversão, pancadaria. Eu prefiro que as coisas continuem assim, tranquila. Ariel aproveita pra perguntar o que é que nosso guri tá carregando na mochila. Parece até ser alguma coisa importante. Ele fala que é sua aranha assassina de estimação. Ariel tava querendo ver, mas tomou na queixada e caiu duro no chão. O Letícia fala que ele agiu com desleixo. O que ele vai fazer se a aranha ficar traumatizada e querer matar todos os humanos? Vixe que ela grudou no Xandão. Oh, me processa não, eu sou pobre. O Pepe que chama o Takumi e pergunta sobre aquelas poções. Ele pergunta se o Takumi tem mais em estoque. Ele diz que tá disposto a comprá-las. De repente a carruagem para. Uma horda de goblins estava se aproximando. Os Goblin baiano. Ariel atira flechas. O Hitz corta vários no meio com seu machadão. O Boga amassa crânio. Rapidinho os bichos foram mortos. Agora é só recolher as pedras mágicas e pronto. A Kaede acha o Boga incrível, mas não gosta do Uriel. Já o Hitz, nenhum nem outro. Depois disso a viagem continuou tranquilamente. 3 dias depois eles chegaram na cidade de Bottom. O Takumi havia achado aquela cidade incrível. Depois eles foram até a guilda de aventureiros, junto com os 3 membros da presa de leão, que irão relatar o sucesso da missão. Já o Takumi, ele precisa se registrar na guilda para permanecer na cidade. Além de registrar a Kaede como seu animal de estimação, ele queria se registrar numa guilda de alquimista. Mas isso não existe não tem nem condição. Mas há muitas pessoas que se registram na guilda de aventureiros para usar os cartões da guilda como identidade. Os registros da guilda não expiram, mas ele deve aceitar uma missão por mês. No final ele decidiu se registrar na guilda de aventureiros. E a Kaede também. Depois ele foi até a companhia Pepek para vender as poções. O preço do velho era o seguinte: para cada poção de cura e poção de vigor básica ele daria 10 pratas. 50 pratas para cada poção de mana. Convertendo para moeda japonesa daria cerca de 7 milhões de ienes. O Takumi fala que isso é dinheiro demais. Mas o que o Pepek ofereceu é o preço abaixo do normal, já que nosso guri ainda não é reconhecido na cidade. Isso parece bom demais para ser verdade. Por que ir tão longe por alguém que ele acabou de conhecer? Deve haver algum motivo oculto. Mas ele não parece do tipo de pessoa que engana os outros. Eu digo que esse velho tá querendo passar a perna no guri. Agora sobre a residência do Takumi. O velho fala que caso ele queira se estabelecer como produtor, ele recomenda morar em uma casa com uma oficina. Mas o Takumi fala que acabou de chegar na cidade e não tem um tostão no bolso. O Pepek fala que ele pode morar de aluguel, e a empresa dele poderia apresentar algumas propriedades pro Takumi morar. Ele chama o empregado e pede para levar o Takumi para ver uma certa propriedade. Logicamente, essa porra é uma mansão. Thomas fala que é uma propriedade altamente recomendada. O aluguel é de 1 ouro e 50 moedas de prata por mês. Bem baratinho, ó. Ô, ninguém morreu aqui não, né, maluco? De qualquer forma, é uma recomendação. Ali no fundo havia um depósito que poderia ser usado como oficina. Ele pagaria o aluguel com o dinheiro das poções. Então ele aceitou. Thomas fala que vai fazer os preparativos para que ele possa se mudar amanhã mesmo. Mas ele estava sentindo um cheiro estranho, uma catinga ruim de esgoto, né? Logicamente, os nobres lançam suas fezes pelas janelas das casas. O esgoto passa por debaixo das ruas da cidade. Para a purificação são usados dispositivos mágicos, que são escavados dentro das masmorras e ruínas, mas são caros demais. Alguns sacerdotes usam magia de purificação periodicamente, mas esse povo caga demais. Dia seguinte, o Takumi e a Kaede se mudaram para sua nova residência. Depois eles irão cuidar dos reparos nas paredes da casa, mas primeiro ele forjou um vaso sanitário. Afinal, cagar num buraco deve ser horrível. Com isso ele subiu o nível de suas habilidades, alquimista e magia de luz. Mas
fazer um único vaso sugou toda a sua mana. Mas no fim a parada deu certo. De repente ele ouviu um grito na porta da casa. Era o Pepeca que havia sido embalado pela Kaede. A Kaede fala que estava apenas recepcionando o convidado. O Takumi pede desculpa, mas o velho fala que apenas se assustou um pouquinho. Com certeza ele se cagou porque pediu pra ir no banheiro. Que episódio é esse? Logicamente, né, ele nunca viu um vaso daqueles. O Takumi explica que aquilo é um vaso sanitário, conectado a um dispositivo mágico. Depois que tu faz o que tem que fazer, ele usa a purificação para decompor os dejetos. E depois a água é drenada. Daí ele pergunta se o Takumi é usuário de magia de luz. Ele se lembra que a Marta havia dito que ele não deve mostrar pra ninguém. O Takumi pede pro Pepe que mantenha aquilo em segredo. Entendo. A propósito, Takumi, você poderia fazer uns 50 disso? Não, 100. O moleque quase morreu fazendo um, imagina 100. Mas ele fala se tiver os materiais consegue fazer, mas iria precisar de uma ajudinha. O Pepe fala que ele poderia obter um contrato com escravos. Considerando seus talentos e aptidões, um escravo vinculado a um contrato mágico seria o mais recomendado possível, para servir como guarda e administrador da mansão. Como o Takumi é um usuário de magia de luz, ele deve manter em sigilo, pois isso significa que ele é um escolhido por Deus. Ou ao menos é isso que a Igreja Luz Divina fala. Essa igreja lidera o Sacro Imperial de Sidônia. Ela escolhe pessoas com aptidão de magia de luz, para obter uma grande receita por meio de curas mágicas. Logicamente, eles não ficaram parados quando souberam que tem alguém usando magia de purificação para a população local. O Takumi pergunta se eles realmente devem fazer isso, né? Tá com medo, safado. O Pepe que fala que ele sabe alguns meios para receber, né, um apoio necessário. Eles devem garantir que o nome do prota não seja reconhecido. Portanto, ele definitivamente deve firmar um contrato com o escravo. Mas o corno não quer firmar contrato com o escravo. Ele prefere fazer tudo sozinho. De repente, ele recebeu mensagem da Guilda de Aventureiros. Ele deve fazer a missão antes que o prazo termine. No fim, ele acabou aceitando comprar o escravo, né? Porque, né? Preguiçoso. Naquela mesma tarde, o Pepe que levou o Takumi até a Companhia Mulan, o local de comércio de escravos mais confiado da cidade. Enquanto o Pepe que foi resolver alguns problemas, o Takumi começou a andar pelo jardim, até que ele vê uma linda elfa de cabelos loiros. Eles param e ficam se encarando, um encarando o outro. Nem pisca, só o vento passando assim. Logicamente, é amor à primeira vista. Entretanto, ela manda que ele vá embora. Opa, episódio novo. Vocês lembram que episódio passado nosso guri começou a morar na casa nova. Criou um vaso sanitário e agora virou empreendedor. Mas a mão de obra tá cara e o trabalho tá puxado. Ainda por cima ele tem que concluir as missões da guilda. Então ele decidiu comprar um escravo. Falando assim parece até, né? Mas chegando lá, uma elfa linda mandou ele meter o pé, pois aquele lugar não era pra crianças. Ele ficou como? Apaixonado. O episódio 2 começa com a proprietária. O Takumi se apresenta ali. Pepeca diz que ele está um pouco relutante em fazer um contrato com o escravo. Ela pergunta do porquê. O Takumi fala que em sua terra natal, onde ele havia nascido lá no Japão, contratar um escravo não era algo normal. Ela diz entender, uma vez que o contrato é firmado entre mestre e escravo, eles vinculam seus serviços. No entanto, ao menos no reino Bácula, os escravos têm seus direitos protegidos. O Takumi fala que a essência de contrato que ela havia lhe explicado é o seguinte: o dono se compromete a honrar os direitos do escravo, fornecendo roupa, comida e abrigo. Ambas as partes são proibidas de causar risco à vida um do outro. O escravo é proibido de compartilhar informações do seu dono. Takumi fala que é diferente do que ele havia imaginado. Agora ele explica os tipos comuns de contrato. Os que viraram escravo devido às dívidas, ou seja lá o que for, formam um contrato que dura até o fim da sua dívida. Os criminosos podem aceitar um contrato, garantindo um meio de ganhar sua vida. Prisioneiros de guerra podem aceitar o contrato para ter um local para viver. Também há contatos firmados com pessoas atacadas ou capturadas por ladrões e bandidos que forçaram sua escravidão. Pepeca fala que pro Takumi seria o mais adequado escravos de guerra, que não podem ser libertados sem a permissão do seu dono. Ela pergunta o motivo. Pepeca fala que ele é um produtor com habilidades e talentos que outros não conseguiriam imitar. Ela pergunta qual a opinião do Takuma. Ele diz que é um produtor, então gostaria de se concentrar o máximo possível em seu trabalho, mas também tem as missões da guilda. Atualmente ele mal consegue lidar com as tarefas do dia a dia. Por esse motivo ele tá querendo alguém de confiança para administrar sua mansão, logicamente ajudar nos afazeres domésticos. Ele também fala que há muitos segredos sobre suas habilidades, portanto não pode garantir que haverá problemas futuros, se aventurar por lugares perigosos e ter que se autoproteger. Então seria bom alguém que soubesse lutar para acompanhá-lo nas expedições. A moça pergunta se ele tá procurando então 2 escravos. A primeira a se chamar é Maria. Ela havia sido sequestrada por bandidos ainda muito jovem, não tem família. Ela foi treinada para ler, escrever, calcular e realizar tarefas domésticas. O Takumi fala que sua mansão tem uma sala de estar, uma sala de jantar e uma cozinha no primeiro andar. No segundo andar tem 4 quartos e um banheiro. Ela diz que consegue
lidar com essa quantidade de cômodos sem dificuldades. O Takumi ficou aliviado. Afinal, a moça linda como ela, deve haver muitas pessoas interessadas. A guria fritou, o moleque é bom de lábia. Ela fala que só consegue executar tarefas domésticas e nada mais além disso. Por exemplo, dormir com o Protinha. Rapaz, já tá pensando muito longe essa garota. No fim, o Prota aceitou ela como sua empregada doméstica. Mas ela não vai dormir com ele não, ela fala. Enquanto o outro escravo que nosso guri estava procurando, infelizmente, nesse momento, eles não têm um escravo de guerra. Maria fala que eles têm a Sofia. A moça diz que ela não deve se intrometer na conversa. Manda ela retornar pro seu quarto e preparar suas bagagens. O Takumi pergunta se existe alguém. Ela fala que tem uma pessoa, mas é muito problemática. Então eles entrarão em contato quando encontrarem alguém. Mas o Takumi fala que deseja conhecer essa pessoa por causa da sua habilidade intuição. Ele tem uma alta sensação que não deve recuar nesse momento. E também tem aquela expressão que a Maria havia feito. Eles entram no quarto e, rapaz, a menina é poderosa. É informado que ela foi capturada em uma guerra entre reinos há 50 anos atrás. Ah, rapaz, já é aposentada. Ela era do reino Yugo, que é uma nação de elfos. Por vários motivos, até o momento ela não fechou contrato com ninguém. Os motivos são o seguinte: um ferimento na orelha, um defeito na mão direita e na perna esquerda. Mas nada que lhe cause problemas na sua vida diária. Ela também teve sua magia elemental e a magia espiritual exclusiva dos elfos selada. Provavelmente ela foi colocada sobre uma maldição também. O Takumi pede pra falar um pouquinho com ela. Ele se apresenta, mas a elfa vai direto ao ponto. Como a Mulan havia acabado de falar, ela é uma completa inútil pra ele. Mas o Takumi simplesmente pegou no rosto dela pra observar seus status. Ele percebe que ela é forte pra caramba. Se ele for capaz de curar seus membros e retirar sua maldição, ela seria quase uma apelação no campo de batalha. A Mula entra e pergunta o que ele achou. O Takumi fala que vai querer firmar um contrato com ela. Ei, tu não escutou o que eu disse não? Eu não posso lutar. Ah, não esquenta. Eu apenas preciso fazer algo a respeito disso. A dona Mula pergunta se o Takumi está dizendo que ele pode resolver o problema que acorrenta essa menina há mais de 50 anos. É, eu posso. Estou quase no nível necessário. Ela começa a rir e fala que isso é realmente interessante. Depois disso, toda a papelada foi assinada. A Maria agradece pelo nosso guri ter contratado a Sofia. A magia como prova de contrato é lançada. Com isso, o contrato foi formado. Já em casa, quando Takuma abriu a porta, logo foi pego de surpresa pela Kaede. A Sofia já queria passar a peixeira, mas o Takumi fala que ela é seu animal de estimação. Depois disso, para cada um foi lhe dado um quarto. A princípio, elas não queriam aceitar, pois era luxo demais para elas. Mas como havia quartos o suficiente, elas decidiram aceitar. Depois disso, ambas foram tomar um banho. Maria fala que achou que a Mula não quer deixar a Sofia ir embora. Afinal, ela nunca havia feito um contrato com ninguém. Não importa o quanto de dinheiro fosse oferecido. Entretanto, ela reconheceu o Takumi como um mestre adequado. Mas a Sofia estava meio para baixo. Ela havia dado uma olhada nas informações de contrato que a empresa Mula havia feito. E a maioria das informações do Takumi estavam em branco. Até mesmo seu local de nascimento e sua linhagem. Ela pensa que já que ele está escondendo tudo isso, deve haver alguma situação especial por trás. Mas no que será que ele está pensando? Depois disso, eles foram comer. Mas a Maria não gostou dele ter feito a comida. Ela tá se sentindo uma inútil. Um vaso vazio com roupas. Pior do que isso. Mas o Takumi fala que tá tudo bem. Afinal, é apenas o primeiro dia dela na casa. Pra compensar, Maria pede para que ao menos ela possa lavar os pratos. Depois, eles se sentaram para comer juntos. E o Takumi também havia pedido para que elas parassem de chamar ele de mestre, né? Porque é estranho. Dia seguinte, na empresa do Pepek, o Takumi havia recebido o item que ele havia pedido. Andando pela cidade, ele viu uma igreja. Lá dentro havia a estátua da deusa Noli. Ele se ajoelha e oferece uma oração por todas as bênçãos que ela havia lhe dado. Mas ele diz ter ouvido dizer que a Sacro Imperial de Sodônia controla a religião desse país. Então ele pergunta o motivo da população falar mal deles. Simplesmente a deusa invocou Takumi no céu, só para responder aquela pergunta. Ela diz não ter nada a ver com Sidônia e com a Igreja da Luz Divina. Ela diz haver duas religiões nesse mundo: a Igreja da Criação e a Igreja da Luz Divina. A Igreja da Criação sempre adorou a deusa Noli. Já a Luz Divina foi criada anos depois, justamente com seu deus falso. Após sua criação, a Sacro Imperial rapidamente começou a espalhar sobre ela e se opuseram contra a Igreja da Criação. Mas a Noli havia dito que não iria se meter em todos os assuntos dos humanos. Com isso, a Sacro Imperial ativou o portal de invocação de outro mundo. E deu no que deu, Protinha foi invocado para lá. E sobre a benção que ela deu ao Takumi, como pedido de desculpa, durará para sempre. Mas à medida que ele conhecer o mundo, a parte da bênção que ajuda ele a reconhecer pessoas será desfeita. Para simplificar, o tutorial de iniciante será desfeito em breve. E daqui pra frente tudo será por conta do Takumi. E se explica do porquê sua vida sempre foi fácil, mas agora as coisas irão subir de nível. Pessoas mal intencionadas irão surgir. Um ano depois, na Sacro Imperial de Sidônia, é informado sobre o treinamento dos 3 heróis invocados. A princípio eles estavam hesitantes devido à invocação, mas ficaram a favor de ajudá-lo após a persuasão da Elizabeth. Já em casa, Takumi foi recebido pela Kaede e se esbagaçou no chão. A Sofia tentou ajudá-lo, recolhendo
pegarem nas coisas que havia caído. Mas ele simplesmente a jogou dentro da caixa de itens e se trancou no laboratório. Logicamente, ela suspeitou daquele pacote. Afinal, era um embrulho mágico. A Sofia foi até a porta do laboratório e viu que aquele maluco estava tramando. Chegou lá e viu o maluco se cortando todo, rapaz. Eu ficaria com medo. Ele estava fazendo tudo aquilo para aumentar o nível da sua habilidade. Mas ele acabou chamando a Maria de terrível. A Letícia, ouvindo aquilo, partiu pra cima dele. Mas devido à sua maldição, ela caiu de exaustão no chão. Ele curou o machucado na mão dela e com isso sua magia de luz subiu de nível. Ele a levou pra casa e utilizou sua magia dissipar, juntamente com a cura extra, curando por completo seus ferimentos e sua maldição. Tempo mais tarde, ela havia despertado. A Maria pergunta como ela estava se sentindo. Ela diz estar um pouco mais leve, mas logo pede para que a Maria fuja, pois o Takumi não é quem ela pensa que é. A Maria diz que ele é uma pessoa melhor do que ela imaginava. Ela mostra a orelha da Sofia curada e sua magia que estava novamente emanando do seu corpo. Depois ela foi até o Takumi agradecer pelo que ele havia feito. Ele também havia explicado que ele precisava de mais um nível da sua magia de luz, e que o líquido daquela garrafa eram ervas venenosas que ele obteve com o Pepek. E sobre ele ter chamado a Maria de horrível, bem, é que ela pensou que as ervas que ele havia separado eram lixos. Então jogou fora. Depois que tudo foi resolvido, a Sofia jurou lealdade ao seu mestre Takumi por toda a vida. E com isso o episódio acaba. O episódio começa com o nosso prota dentro da biblioteca da cidade, lendo alguns livros de alquimia. Entretanto, mesmo nessa imensa biblioteca, apenas 4 livros foram encontrados. Mesmo sendo algo tão simples, a alquimia acabou sendo deixada de lado. Isso porque ela se baseia nas escritas de uma antiga civilização. E desde o dia que o Takumi veio para esse mundo, ele se tornou capaz de entender todos os idiomas. Isso se deve por conta da bênção da deusa Noli. A cena é corta pra mansão. A Maria tava animadaça. Ela disse que não vai conseguir esquecer do que havia acontecido ontem à noite. A visão daqueles dois. Ela quase ficou doida ver a Sofia daquela maneira, como se ela fosse um cavaleiro prometendo proteger sua princesa. A Kaede fala que seu mestre é muito fofo como princesa. A cena muda pra horas mais tarde. Eles haviam conseguido fazer vários vasos sanitários. Provavelmente irão conseguir entregar todos os pedidos ainda hoje. E assim o Takumi vai conseguir tirar um dia de folga. A Maria pergunta se ele vai fazer mais alguma coisa. Ele diz que sim, mas também tá querendo fazer uma viagem sem rumo, para encontrar materiais e refeições únicas, ver pontos turísticos e encontrar ruínas. E claro, ele vai levar Sofia como sua guarda-costas, enquanto a Maria vai ficar cuidando da mansão enquanto eles estiverem fora. Logicamente que a Kaede também vai. A Maria pergunta se caso ela quisesse acompanhá-los, seria um incômodo? Vai ser perigoso, e eu vou precisar da sua ajuda com a casa. Maria diz que para ela lidar com as tarefas domésticas, sozinha em uma mansão, é como um vaso sanitário deixado sozinho no deserto ardente. Ele pensa bem, percebe que é perigoso deixar Maria sozinha em casa. Ela faz uma carinha de pidona e ele pega no rosto dela que ela fica toda vermelha. Mas ele só queria verificar seus status. Aqui diz que ela é uma guerreira capaz de combate, com várias habilidades, e as estatísticas dela são boas o suficiente. Mas ele pergunta se ela tem certeza que deseja isso. Ela diz estar bem ciente dos perigos, e a Sofia reforça o pedido da Maria para acompanhá-las nessa jornada. Nesse caso, não resta escolha a não se aceitar. Agora que tudo foi decidido, o Takumi vai começar a fazer armas e armaduras. A Sofia pede por uma lança com mais ou menos 2,5 metros de comprimento, um arco longo e talvez 2 facas. Já a Maria foi treinada para usar armas curtas. Para ela, uma faca ou uma espada curta é o suficiente. Então Takumi começou a derreter as barras de aço. Nesse mundo, metais precisam ser mais do que apenas duro, senão não adianta nada. Enquanto as armas não estavam prontas, a Sofia estava ensinando combate para Maria. Só sei que o Takumi recebeu vários ups nas habilidades de alquimista, encantamento e forja. Ele também havia acrescentado um padrão de asas nas suas ferramentas. Com elas quase prontas, agora ele vai aplicar uma melhoria de ataque. Agora vamos para a lâmina da Maria. Como ela é uma empregada de combate, não pode faltar as faquinhas na coxa. A Maria até sentiu uns calafrios na coxa com a malícia desse cara. Agora o Takumi vai começar a fazer as armaduras. Mas para isso ele deve tirar as medidas corretas. Mas ele tem vergonha de falar isso para as meninas. Então ele decidiu invocar uma boneca da Maria e outra da Sofia. Ele conseguiu fazê-las usando a avaliação de XP. Mas isso aqui ficou exagerado demais. A Kaede pergunta se a Sofia e a Maria são exageradas. Todo envergonhado, o Takumi pede para Kaede ele fornecer um pouco de seda de aranha. Ele vai usar uma carapaça e couro do javali gigante fortificado como material. Em seguida, vai adicionar um tecido feito com os fios da seda da Kaede. Agora a aparência das armaduras. Ele vai permitir que seu desejo o controle. Dia seguinte, eu claramente esperava algo melhor. A Maria diz que ficou perfeita. E a Sofia fala que a armadura se adaptou muito bem ao seu corpo quando ela colocou, além da mobilidade ser muito boa. A Sofia pergunta como ele havia conseguido fazer algo tão apropriado para o tamanho dos seus corpos. Nem te conta, a Kaede quase explanou tudo. Enquanto as armas, as da Maria ficaram muito bonitas e também deu alguns anéis para um maior
foco quando forem usar magia. Aí a Sofia diz que ele foi longe demais. Essas coisas devem ter consumido bastante mana. Ele fala que não passa de um treinamento pra ele. Por causa disso, ele adquiriu magia de gelo e magia de raio. Depois, eles foram pra guilda de aventureiros para registrar a Maria e a Sofia como aventureiros. E também registrar os três como um grupo de aventureiros. O gerente fala sobre a mensagem enviada para o Takumi recentemente. E o Takumi diz que havia ido até lá exatamente para isso. Ele começa a escolher umas missões de baixo rank. A Sofia diz que ele não vai ganhar nenhum ponto com isso. Mas não é como se ele quisesse aumentar seu rank dentro da guilda. Ai, não pode faltar, né? Um grupo de aventureiros delinquentes que chega dando em cima da Sofia e da Maria, falando que são rank 10, são mais confiáveis do que nosso guri meio afeminado. O barril de moicano tenta se aproximar das meninas, mas o Takumi se põe na frente, cagado de medo. Mas pelo menos ele fez alguma coisa, né? Você não está pensando em se opor a mim, não é? Tô vendo que vou ter que te quebrar todo pra você entender. Cara, tu é muito vulgar. Barril com pança. Tu não é nada comparado aos membros do Presa de Leão. O gordo dá-lhe um pancadão, mas quebrou o braço. Ninguém tá entendendo nada. E eu tô entediado. Até que o Barba de Moraes apareceu, perguntando o que diabos estava acontecendo. O barril com pança havia quebrado o braço em 3 lugares diferentes. O Barba de Moraes pergunta se o Takumi havia sido responsável pelo aquele acidente. A Maria chega pra defesa, falando que ele não havia feito nada de errado. O gerente diz pro mestre da guilda que foram eles que tentaram arregaçar o Takumi na porrada. Esse daí é o Baraki, o mestre da guilda. Ou se vocês preferirem, Barba de Moraes. Então Takumi foi levado para interrogatório. O Barba de Moraes quer saber o que ele havia feito. O gerente havia sentido um leve traço de mana saindo do Takumi. De fato, ele havia usado magia, mas não para atacar o barril com pança. Ele apenas havia retirado um pedaço de carvão da sua caixa de itens para cobrir a parte superior do seu corpo. Logicamente que não era apenas carvão, ele foi sintetizado em diamante. O gerente sugere que Takumi e companhia sejam elevados para aventureiros de rank D. Assim eles não serão mais incomodados por indigentes como aqueles. Mas o Takumi fala que elas acabaram de se registrar na guilda. Então faz o seguinte, meu patrão. Eu tenho algumas missões selecionadas aqui. Elas podem ajudar vocês a subir rapidamente de rank. A Sofia diz que é um bom negócio. Ela está disposta a arriscar sua vida para proteger o Takumi. E a Maria quer ser útil o mais rápido possível pro Takumi. Então ele decidiu aceitar. Foram separadas 3 missões ao todo. Uma para exterminar Goblin, outra para Kobolds e uma para coleta de ervas. A Kaede já passa cal pro Takumi. Logo à frente, um grupo de 3 Goblins. A Sofia já corta os PNG. Mais 2 aparecem. A Kaede laça as pernas e a Maria junto com o Takumi finalizam. O Takumi fala que eles estão encontrando os Goblins e Kobolds rápido demais. Já havia matado o suficiente para completar 3 missões. A Sofia supõe que pode haver um acampamento de médio porte nas proximidades. E talvez até mesmo um General Goblin. Dizem que é necessário pelo menos 5 grupos de rank D ou superior para conseguir exterminar todo acampamento dominado pelos Goblins. Mas se eles usarem sua magia em um grande ataque aéreo, vai reduzir o número deles pela metade. A Sofia fala que eles têm uma grande chance de exterminar todo o acampamento sozinhos. Mas o Takumi não tá muito ansioso pra isso não. Já a Kaede ficou cansadinha e foi dormir no espaço dimensional, pois ela tá próximo de atingir uma nova evolução. Finalmente eles partiram para o acampamento dos Goblins. O total era 300 ou 400, não há pessoas lá dentro. A Sofia confirmou com o espírito do vento. Os 3 preparam suas magias e começam a atacar. Em segundos, vários Goblins mortos, mas ainda não havia acabado. O chefe finalmente havia chegado. Um General Goblin, um Cavaleiro Goblin. O Takumi é atacado pelo Cavaleiro Goblin, mas ele desvia e contra-ataca, deixando o bicho tostado. Voltando para a guilda, eles concluíram todas as missões em metade de um dia. O gerente chama eles para ir até lá no fundo conversar com o mestre da guilda. Parece que o Barba de Moraes estava reclamando com eles. Entretanto, tomou um tapa da Kaede na careca, que havia evoluído para uma mulher-aranha, eu sabia. Agora ela vai ficar dando em cima do Prota, com certeza. O gerente vai preparar a recompensa e a Maria e a Sofia subiram para rank F. Já em casa, a Maria estava pedindo um pedaço de pano retalhado pro Takumi. Ele pergunta do porquê ela não pede pra Kaede ele fornecer. Ela fala que os tecidos da Kaede são de alta qualidade, então seria um desperdício. Logicamente, ela tá querendo fazer roupas íntimas pra ela e pra Sofia. E o Takumi pergunta se não seria mais difícil usando retalhos. Logicamente que não, só precisa juntar as linhas e dar nisso aí. E o Takumi pergunta se não seria algo parecido com isso. Ele pode tentar fazer um conjunto pra elas. A guria tá se tremendo toda, ela manda que ele faça. A Kaede aparece ali falando com o Pepe que havia chegado, mas o velho tava espumando pela boca. Caiu duro no chão quando viu a nova forma humanoide da Kaede. Beleza, o Pepe que havia ido até lá pra avisar sobre uma solicitação do Sr. Bolton. Provavelmente seja sobre os dispositivos mágicos de purificação. O Takumi se lembra que ele havia dito algo sobre uma pista de suporte que poderia impedir a interferência da Saco Imperial de Sodônia. Esse é o Senhor das Terras, Marquês Godwin Bolton. O Takumi foi até lá. O
Marquês agradece pelos dispositivos mágicos do Takumi. Graças a ele, o saneamento básico da cidade melhorou. Mas ele avisa, o Takumi não deve baixar a cabeça quando a Sacro Imperial de Sidônia começar a ir atrás dele. De volta em casa, o Takumi tava só farrapo. A Kaede aparece falando que havia terminado o tecido que o Takumi havia pedido. O guri logo ativou seu modo sério. Ele passou 3 dias e 3 noites dentro da oficina fazendo roupas íntimas. Elas gostaram. E pergunta se o Takumi vai ficar feliz se elas usarem isso. Mas o guri logo teve uma hemorragia nasal. Meteu o pé pro quarto. A Maria fala que ele é muito lerdo. E a Sofia chama ele de frouxo. Tá ligado, né? O Takumi tá querendo fazer coisinha entre 4 paredes. Apareceu até o diacho ali, ó.